Nunca no país eu vou falar tanto de normas e de regras assim, e do perigo que representa a sua infração. Nesta azáfama de convocar continuamente as normas, corremos o risco, como Adorno bem sabia, de criar uma ideia falsa de unidade e de gerar violência, uma palavra por ele usada em relação à ética no contexto do universal versus o individual. Se uma norma ética, escreve Adorno, ignorar as condições sociais existentes, então o ethos pode tornar-se violência, justamente aquela violência que as regras e as normas diziam ter sido criadas para conter. Aparentemente, que tem isto a ver com esta intervenção que pretende celebrar a criação da primeira Universidade Feminista em Portugal? Penso que tudo. Nunca esta questão das regras e das normas e das formas insidiosas de elas se imporem esteve afastada da literatura e das diferenças sexuais, como muito bem sabemos. Em 1997, num belíssimo texto em que explicava a sua recusa em aceitar a National Medal for the Arts, o mais alto galardão que o Estado norte-americano dedica às artes, a poetisa norte-americana Adrienne Rich escrevia: a arte é o nosso direito de nascença, o nosso mais poderoso meio de aceder à vida imaginativa e à experiência de nós próprios e dos outros, porque redescobre e recupera continuamente a humanidade dos seres humanos. A arte é crucial para a visão democrática. Um governo, à medida que se vai afastando da democracia, verá como cada vez menos útil o encorajamento dos artistas, verá a arte como uma obscenidade ou uma fraude. E aí Adrienne Rich continuaria esse texto, falando das disparidades radicais de riqueza e poder, ao alargarem-se a um ritmo devastador e da desonra, é a palavra dela, infligida sobre os povos. Nestas últimas décadas, essa desonra alargou-se do humano ao planetário, a sustentabilidade à mercê de ameaças maiores do que as sofridas por todo o século XX. Em escassos anos, passámos a viver num mundo assolado pelas mudanças climáticas mais inesperadas, de que é epítome o recente desprendimento do iceberg da Groenlândia, 2 vezes maiores que a cidade de Manhattan, cujas terríveis consequências nos são ainda suicidas. Em muito pouco tempo, passámos a viver num mundo em que o ser humano se transformou em máquina e a máquina reproduziu, por ele e para ele, os gestos que o ameaçam tornar vítima do sistema cego e cruelmente fluido que se lhe impõe. Minhas irmãs, mas o que pode a literatura, ou antes, o que podem as palavras? Perguntavam-se Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreiro e Maria Bela da Costa, em Novas Cartas Portuguesas, esse extraordinário livro publicado em 1972, durante o fascismo. Muito bela esta passagem, mas exercício retórico bem aventudo, porque o que é certo é que as palavras têm poder, reificam o mundo e as coisas, são dos instrumentos mais poderosos e letais que o ser humano detém e a sociedade humana utiliza, capazes de efetuar a convivência da beleza e do horror. Uma cartografia há vários tempos, que não dispensa a ideia de outro ou outra como mesmo ou mesma, ainda que alheia ou alheia. E aceder ao outro ou à outra significaria a criação de redes no presente, mas também aceder no presente ao seu, nosso passado, de forma a poder pensar o futuro. Significaria falar de gerações, aquilo que a Teresa fez na sua belíssima intervenção. Seria, portanto, falar em genealogias, falar na presença de uma linha de descendência que pressupõe precursores e herdeiros e herdeiras. E isso é falar de tradição. Ora, a partir do princípio de que a tradição literária está para além do sexo, ou que ela é, para quem escreve, a lê, uma legítima, neutra, é cair numa falácia relativamente à cultura patriarcal que é inevitavelmente, como denuncia Isabel Barreno, sexuada à partida. Trata-se sempre, diz Isabel Barreno, da cultura dos homens, da ciência do homem, dos valores eternos do homem. Já que, continuo a citá-la, a mulher não tem uma cultura própria, existe uma cultura onde o poder pertence aos homens, logo ela está nessa cultura alienada. É certo que a ideia mesma de uma tradição literária feminina é aliciante, já que permite escapar ao dilema de herdar convenções e definições que negam a autoridade às mulheres. E obviamente ela teria de partir do princípio de que há traços específicos
de uma escrita mulher. Porém, se é verdade que negar a distinção entre homem poeta e mulher poeta, fora do ponto zero da distopia assexuada da invenção primeira, é negar uma diferenciação sexual, não é menos certo, isto é, Maria Ramalho e eu dizemos isto, não é menos certo que, quando se trata da construção artística deliberada, que é a poiesis, é do nível simbólico que se fala. Mais do que discutirmos se há uma escrita feminina, não nos deveríamos antes ocupar das estruturas de privilégios e opressões que replicam os diferentes modos nos quais a desigualdade social é, como são outras desigualdades, projetada nas formas simbólicas do fenómeno poético. Essa concepção de literatura seria atenta a uma das grandes máximas presentes em algumas cartas portuguesas. E cito: a repressão perfeita é a que não é sentida por quem a sofre, a que é assumida ao longo de uma sábia educação, por tal forma que os mecanismos da repressão passam a estar no próprio indivíduo e este retira daí as suas próprias satisfações. Se a literatura, entendida no abstrato como possibilidade, não exclui nem discrimina a especialização, ou seja, a ciência, a estética, a teoria e mesmo o que diz respeito à língua gramática, essa está indiscriminada. Por isso, afirma ainda Adrian Rich, toda a arte é política no sentido de quem a pode produzir, do que lhe dá origem, de como e porquê ela entra no cânone e por que razão continuamos a ocupar-nos dela. Discutir sobre a existência de uma escrita mulher, ou mesmo escrever como mulher, revelar-se-ia assim um ofício absolutamente inútil e, ao mesmo tempo, de uma extrema relevância. Não será que aquilo que é deixado não é afinal um tempo de dissolução de diferenças, embora consciente deste tempo em que as condições sociais e históricas determinam ainda a marca do empírico? E, nesse caso, o próprio corpo da escrita seria necessariamente contaminado pela materialidade do discurso produzido por um corpo material também e nunca ultrapassando as fronteiras do material. Portanto, sim, há uma escrita mulher. Aí estaria a possibilidade da reabilitação da disjunção, aí estaria também, ao mesmo tempo, a literatura como uma terra de ninguém com gente dentro. Foi a solução que eu encontrei para articular estas duas coisas. Pronto. É. Mas agora penso assim, a literatura pode ser vista como uma terra de ninguém com gente dentro. No início desta intervenção falei de regras e de normas e de violência. Eu penso num filósofo, George Agamben, muito conhecido, que em The Remnants of Auschwitz, em Homo Sacer, aliás, tinha já elaborado sobre o conceito de vida nua, definindo Homo Sacer como ser humano esvaziado dos seus atributos de sujeito. E em The Remnants of Auschwitz, ele, referindo-se aos sobreviventes dos campos de concentração, ele diz: é possível ter a dignidade e a decência para além da imaginação. Isto é espantoso, porque realmente o corpo precisa de outro corpo para ser e estar no mundo, para organizar a sua própria identidade. Mas esse outro corpo deverá ser aliado em dignidade. Eu só sou eu, porque o outro me define, constrói e desconstrói. Levinas falou do rosto do outro, obrigando à obrigação, apelando à responsabilidade. Judith Butler falou da vulnerabilidade que a todos une, e a todos naturalmente, distinguindo entre dois conceitos de precariedade. E há um dos sentidos de precariedade que ela define como pensar a vida social como desprovida de segurança e de previsibilidade. Ou seja, é quando eu vejo o outro ou a outra como dispensável, como inútil, quando eu não o ou a reconheço como meu semelhante. E nesse caso, eu lerei sempre a sua vida como supérflua e seria sempre possível aceitar sobre esta outra pessoa vários mecanismos, os do Estado, os da religião, os morais, que cessam violência e lhe confiram um não estatuto ou um estatuto de precariedade extrema. Há uma proposta de Walter Benjamin que eu gosto muito, em que ele diz que é preciso compreender a história do ponto de vista dos vencidos, estudar a tradição dos oprimidos. Ora, as mulheres estiveram sempre dentro desta tradição. Num outro livro sobre o teatro da guerra, ainda estou com Judith Butler, que
que é Frames of War, é um livro que eu gosto muito, com especial enfoque na guerra do Afeganistão, do Iraque e no conflito entre Israel e a Palestina. Ela dá o exemplo dos prisioneiros de Guantánamo, cujos poemas eram literalmente gravados em copos de esferovite, que eles não podiam ter papel também, nem canetas, passados de mão em mão, escreviam poemas em copos de esferovite, gravavam e depois passavam nesses copos. E eu penso em Primo Levi, naquele seu livro espantoso, Os que se ocupam e os que se salvam, em que ele diz: as recordações que jazem dentro de nós não são gravadas em pedra, mas podem ser, como ele também bem sabia, gravadas na tela. Os poemas dos prisioneiros de Guantánamo, esses que representam bem a figura do destituído de direitos políticos, não eram gravados em pedra, mas nessa superfície que tanto podia ser da esferovite, como por vezes a dos papéis contrabandeados. E eram essas marcas, esta palavra escrita, que, transcendendo o corpo transitório, ajudavam a quebrar as cadeias precárias da solidão. Uma forma de literatura. Porque eu acredito que a literatura tem esta função, pode ter esta função, porque ela pode prever de alguma maneira o mundo. Ela gera teorias antes da própria teoria. E isso é conseguido porque ela se debruça sobre emoções humanas, traduzindo-as num material incerto, fugaz e tentativo, mas por vezes certeiro, que é a palavra. E ainda porque não sabemos muito bem por que motivo, ela recolhe, a partir do passado, a literatura, fragmentos de avanços históricos, sociais, científicos ou tecnológicos que no futuro ocorrerão. Por isso, é uma linguagem de intensidades e positiva. Penso novamente em Primo Levi. A memória humana é um instrumento maravilhoso, mas falível. As recordações que jazem dentro de nós não são gravadas em pedra. Não só têm a tendência para se apagarem com os anos, como também é frequente modificarem-se ou inclusivamente aumentarem, incorporando minimamente estranhos. Ele temia, como nós sabemos, o apagamento ou o desvanecimento da memória coletiva desse que foi seguramente o período mais negro da história do século XX, o Holocausto. E sabemos como isso está a acontecer neste momento. Basta pensar na Hungria, basta pensar na Grécia e tal, etc. Recordar é um ato ético, tem um valor ético em si. E a memória, de forma dolorosa, é a única reconciliação que temos com os mortos. Mas, ao mesmo tempo, penso numa grande escritora, que foi Susan Sontag, recordar, como ela diz, tudo, recordar tudo, ser-nos insuportável. E a construção da paz passa também por algum esquecimento. Há que encontrar, então, um ponto de equilíbrio entre a memória, que é preciso ativar e reativar, e a sua parcial dissolução dos tempos e dos contextos, que implicam uma ética de ajustamento ao mundo e uma aceitação do futuro. E aqui penso que a palavra tem uma função fundamental, porque ela só é acontecimento na relação com o outro. Não será, pois, igualmente fundamental acarinhar a suspeita de que a palavra fala à cabeça e ao coração e de que pode assim, de alguma forma, ser investida da possibilidade de sabotagem, tornar-se potenciadora do passado e motor de agenciamento que lhe abertura ao vir. Quase a terminar, volto ao início e penso: o mundo em que vivemos hoje caracteriza-se pelo excesso de armas de destruição, excesso de consumo, excesso de imagens que substituem a realidade e ainda um tipo de excesso do avesso, o da ausência. Estes dois excessos vivem lado a lado, sem conviverem de facto. Geralmente não se cruzam, a não ser de forma virtual ou defletida, quando se atravessam no caminho do outro, quando o mundo do excesso da ausência, o mundo da mulher discriminada e abusada por ter nascido fêmea, o mundo do imigrante, do sem-voz, se cruza com o mundo do consumismo desenfreado e do capitalismo sem peias, nasce o incómodo a que viramos a cara ou a destruição a que chamamos vandalismo. E, no entanto, elas movem-se e, ao seu lado, todos os oprimidos. Penso também, as ditaduras, os regimes totalitários instalam-se através da disseminação da tristeza, como se fosse necessário deprimir para oprimir. Porque o que diminui a potência do corpo, diminui a potência de agir e tem em paralelo na mente uma diminuição da potência de pensar. Não é assim, com a alegria da não cedência, que expande pensamento e emoção e que pode ser pedra de toque de revoluções políticas e poéticas. E penso ainda, a maior ameaça hoje talvez resida nisto, em aceitarmos a diminuição dos afetos e, portanto, a tristeza como inevitável,
em, por razões que a nós parecem ser as mais éticas, colaborarmos com os impotentes do poder, a gente de poder sem liberdade, esta que tem necessidade de usar a tristeza, porque ela lhe permite construir o seu domínio sobre o regime de escravidão, de redução do mundo e das nossas relações com o mundo e os outros. É necessário, é fundamental resistir e denunciar. E é aqui que a arte, a literatura em particular, porque contradiz o poder e lhe é contradicção, porque constrói em si mesma mundos, pode ser um fortíssimo motor de resistência e de intensificação da potência. A interrogação do século XVIII do poeta romântico William Blake: posso eu ver a dor de alguém e não ser em dor também? Fará sentido, não como diminuição por empatia do amor, mas como questionamento e denúncia de que a ausência de amor corresponde à verdadeira abominação. O deslumbramento que traz a literatura pode ajudar a uma ética e a uma poética de afeto. Peço emprestadas palavras de Sofia de Melo Brainer. É por isso que eu levo a ânfora de barro pálido e ela é para mim preciosa. Ponho-a sobre o muro em frente do mar. Ela é a minha nova imagem da minha aliança com as coisas. Aliança ameaçada, reino com paixão, encontro, reúno, edifico. Reino vulnerável, companheiro mortal da eternidade. Mesmo ameaçada, essa aliança, esse pacto, simbolizado na ânfora, frágil mas repleta de memórias, é profundamente desejada e constitui a precário ponto de ligação e religação às coisas e aos outros. A terminar, penso numa expressão de Virginia Woolf em 3 vinhelos. Esse ensaio, escrito também sob a forma de cartas, como as novas cartas, em que Woolf justificava a polémica apetência masculina pela guerra, através daquilo que ela chamava a transfusão de sangue, a transfusão da memória. Eu aproveito de Woolf essa expressão, transfusão da memória, dizendo-a em plural, transfusões de memórias, um novo contrato social ou um pacto de corpo. E ao seu lado, o deslumbramento. O deslumbramento que traz a literatura será uma exaltação, sempre. Mas ao lado, a par desse deslumbramento, pode surgir também uma explosão de indignação pelas injustiças e pelas indignidades várias que nos rodeiam. Então, talvez seja este o tempo de dizermos, como Maria Teresa Horta, proíbem-me e eu encandeço. Ou voltarmos a epígrafe, subtítulo, Novas Cartas Portuguesas, e com ela dizer, ou de como Mayra Mendes pôs ambas as mãos sobre o corpo e deu um pontapé no cu dos outros nos sítios superiores. Talvez esse tempo seja de novo aqui, agora.